Because everyone needs to know the message Porque todos precisam ouvir a mensagem that will reach que a vai community of young people around us. que vai alcançar uma comunidade ao nosso redor. Everyone needs to understand the heart of God Cada precisa entender o coração de Deus and how much He loves you e o quanto Ele te ama. and how much He's called you to a great purpose. E o quanto ele te chamou para um grande propósito. You are seen and known by God. Você é visto e conhecido por Deus. You are loved by God. Você é amado por Deus. My heart Meu has coração, been broken ele se quebrantou because I've watched the enemy attack the identity of the church. porque eu tenho visto o inimigo atacar a identidade da igreja. And I watched as young people that grew up in my own ministry. E eu vi esse pequeno grupo de crianças que cresceu na minha igreja. And I saw them go out into the world E eu vejo eles indo para o mundo. as they got older and started going off to university. E à medida que eles se tornam mais velhos e vão para a universidade. And once they left the protection E à medida que eles deixam a proteção of the church, da igreja, the family, da família, and they went out on their own, e eles vão sozinhos, I saw them when they returned. eu vejo quando eles retornam. And I watched E eu assisto so many of them tantos deles came back so confused, voltando tão confusos, so lost, tão perdidos, because they heard a different belief system. porque eles ouviram um diferente sistema de crenças. And I want to remind the church tonight E eu quero lembrar a igreja essa noite that there's an enemy out there that wants our children. que existe um inimigo lá fora que ele quer as nossas crianças. And he's very, very good at what he does. E ele é muito, muito bom naquilo que ele faz. And the world is becoming better at convincing our children that God is not real than the church is at telling them that He is. E o mundo é muito melhor em convencer que Deus não é real do que nós somos de convencer que Deus é real. And we must be able to teach our young people how to defend their own faith. E nós precisamos ensinar aos jovens a defender a sua fé. So that when they do go out into the world, Porque quando eles vão para fora do mundo, they're able to stand up against the lies. eles vão Stand up against the lies of the enemy. eles vão poder permanecer diante das mentiras do inimigo. And the message tonight is simple. E a mensagem dessa noite é uma mensagem simples. The gospel is simple. O evangelho é simples. The gospel is so simple. O evangelho é tão simples. Are we presenting a simple gospel Nós estamos apresentando um to evangelho the community? para a comunidade? Or are we making it so complicated they don't want any part of it? Ou a gente está fazendo algo tão complicado que eles não querem nem fazer parte? Jesus made it simple for us. Jesus fez tudo mais simples para nós. So easy. É tão fácil. It's not hard. Não é difícil. It's not complicated. Não é complicado. Do you know who you are? Você sabe quem você é? Do you know why you're here? Você sabe o porquê você está aqui? Do you know what your purpose is? Você sabe qual é o teu propósito? Jesus wants to remind you tonight. Jesus deseja te lembrar nessa noite. If you're 3 years old Se você tem 3 anos de idade, or 80 years old, ou se você tem 80 anos de idade, the message is the same. a mensagem é a mesma. God sees you. Deus te vê, God knows you. Deus te conhece, God loves you. e Deus te ama. And God has a plan for you. E Deus tem um plano para você. In the identity message, A mensagem da identidade, hit me hard, Pastor, ela me pegou em cheio, pastor. when I was reading my favorite Bible story. Quando eu estava lendo a minha história bíblica favorita.
And if you guys are okay, I'm going to back this up. E se vocês estiverem ok, bem com isso, Is it okay if I tell you a Bible story tonight? tá tudo bem se eu contar uma história bíblica para vocês? Come on, are you ready for a little kids' church tonight? E aí, vamos lá, vocês estão preparados para um momento de igreja para os kids aqui hoje, nessa noite? Let's have kids' church for a minute. Vamos fazer igreja de criança hoje. Someone said, Amen. Alguém aqui disse amém. A criançada gostou. Amém. Yeah, come on. Somebody say hallelujah. Luke chapter 19. Então vamos para Lucas, capítulo 19. Can I? Vem aqui comigo. What's your name? Qual é o seu nome? João? João. João. How old are you, João? Quantos anos você tem, João? Eu tenho 11. 11 years old. Will you help me? I'm asking him if he'll help me with my Você story. poderia nos ajudar na pregação? Everyone say, hi, John. Todo mundo aqui diz para ele, oi, João. John's going to be the main part of the story tonight. O João vai ser o ator principal da história nessa noite. In Luke chapter 19, Lucas, capítulo 19, we meet our main character, nós encontramos o nosso personagem principal, Zacchaeus. o Zaqueu. Oh, Zacchaeus. I remember being a child in Sunday school, Eu lembro quando eu era criança na escola bíblica dominical. and every time they taught us this story, E todas as vezes que eles ensinavam essa história, they would teach us a song. eles ensinavam a gente uma canção. I don't know if it's popular here in Eu Brazil, não sei se aqui essa canção é popular, but in America we still sing it. mas lá na América a gente ainda canta essa canção. Zacchaeus was a wee little man, and a wee little man was he. Are we familiar with that? Zaqueu era homem pequenininho. É assim? He climbed up in a sycamore tree for the Lord he wanted to see. Vocês conhecem essa? You get the point. Zaqueu era homem pequenininho. Ia ver Jesus. Algo assim. So we have Zacchaeus. Então a gente tem o Zaqueu. What do we know about Zacchaeus? O que a gente sabe sobre Zaqueu? The Bible tells us some things. A Bíblia diz algumas coisas. We know that he was rich. A gente sabe que ele era rico. Dinheiro? Dá dinheiro aí. You're rich. Você é rico? Come on, man. Muito bem. I was hoping he'd give me a teacher. We know that he was rich. A gente sabe que ele era rico. We know that he was a tax collector. A gente sabe que ele era um coletor de impostos. Nothing wrong with being a tax collector. Não é nada de errado de você ser um coletor de impostos. Even Jesus said we should pay our taxes. Até Jesus disse que a gente deveria pagar as nossas taxas, os nossos impostos. The problem with Zacchaeus was not that he was a tax collector. Mas o problema não era que Zaqueu era um coletor de impostos. The problem with Zacchaeus O problema era que Zaqueu was he was a corrupt tax collector. é que ele era um coletor de impostos corrupto. Now we can all relate to corruption in our government. A gente está bem familiarizado com corrupção aí no nosso país, né? We understand what that's like. A gente entende muito bem o que é isso daí, né? And you need to know it's not just in Brazil, it's also in America. E eu quero que você saiba que não é somente aqui no Brasil, mas também lá na América. There's corruption everywhere. Corrupção tem em todo lugar, até nos Estados Unidos. So we know Zacchaeus Então a gente conhece o Zaqueu. didn't just take your taxes, Você já pegou os seus impostos? but because he was the chief tax collector, Mas porque ele era o coletor-chefe dos impostos, he had some power. ele tinha poder And he could threaten you and manipulate you with his power. ele podia ameaçar e manipular você através do poder que ele tinha. And he could lie to you and tell you that you owed him more than what you really owed. Ele podia mentir para você e falar que você devia muito mais do que na verdade você devia. Come on, man.
Vamos lá, meu amigo. What's Peraí. going on, O Zacchaeus? que está acontecendo aí, Zaqueu? And so he would take more than you owed. Então ele ia tirar de você mais do que você realmente devia? He would give the tax to the government, Ele ia dar as taxas para o governo, and the extra he would put in his pocket. ele ia pagar os impostos para o governo e o resto que sobrasse ele colocava no bolso. So yes, he was rich, Sim, ele era rico, but he was rich off of the town. mas ele era rico através da injustiça. So because of this, we know that he was not liked. E por que nós sabemos que ele não andava na luz? He was rich. E que ele era rico, He had all the things money could buy, ele tinha tudo aquilo que o dinheiro podia comprar, but nobody liked him. mas ninguém gostava dele. Nobody wanted to be around him. Ninguém queria ficar ao redor dele. Zacchaeus was lonely. Zaqueu estava sozinho. Zacchaeus was rejected. Zaqueu era rejeitado. I can imagine Zacchaeus Eu posso imaginar Zaqueu sitting alone in that big, rich home, sentado naquela grande casa bem rica, wondering if it was all worth it. pensando se ele realmente era digno. And don't you believe that Zacchaeus faced a lot of anxiety and depression? E você não pensa que Zaqueu sofreu bastante com depressão e ansiedade? Kind of reminds me of the world we live in today. Isso, de alguma forma, me lembra do mundo que vivemos atualmente. We are not much different than Zacchaeus. Nós não somos muito diferentes do Zaqueu. And the world is full of people who are hurting like Zacchaeus, O mundo está cheio de pessoas que são machucadas e feridas como Zaqueu, who are alone and rejected, que são sozinhos e rejeitados, who are seeking earthly wealth. que estão buscando riqueza da terra. They're seeking happiness in all the wrong places. Eles estão buscando felicidade em todos os lugares errados. And for a season, maybe they feel good, E por uma estação, talvez eles se sintam bem, but there's no way Zacchaeus was happy. mas não existe forma de que Zaqueu era feliz. And we know the world is, those that are in the world and doing the things of the world are not happy. E nós sabemos que essas pessoas que estão no mundo, estão vivendo as coisas do mundo, elas não são realmente felizes. But I have good news for Zacchaeus. Mas eu tenho boas notícias para os Zaqueus. I have good news for you. Eu tenho boa notícia para você. I have good news for Cascavel. Eu tenho boas notícias para Cascavel. I have good news for Brazil. Eu tenho boas notícias para o Brasil. I have good news for those who are broken. Eu tenho boas notícias para aqueles que se sentem quebrados. I have good news for the children of our city. Eu tenho boas notícias para as crianças da nossa I cidade. have good news for those that are depressed and full of fear. Eu tenho boas notícias para aqueles que estão em depressão e vivendo no medo. Jesus is coming to town. Jesus está vindo para a cidade. Jesus is coming. Jesus está vindo. And even Zacchaeus had heard about Jesus. E até os Zaqueu já tinham ouvido falar sobre Jesus. Mateus, Mateus, Jesus. vai ser o Jesus agora. Jesus was coming to town. Jesus estava vindo para a cidade. And remember, E lembre, there was no social media. não tinha mídia social, There was no TikTok. não tinha TikTok, There was no trending videos. não tinha vídeos trend, There was no TV or media or any of it. não tinha TV, não tinha mídia, não tinha nada. But the popularity of Jesus Mas a popularidade de Jesus, was more popular than 6, 7. e ele era mais popular que 6-7, More popular than anything else at the time. mais popular do que qualquer coisa naquele tempo. And the word of the miracles of Jesus had spread across the land. The word of the miracles of Jesus had E spread. a palavra sobre os milagres que Jesus havia feito tinha se espalhado por toda a terra. And at this point in his ministry, E nesse ponto do seu ministério, when he showed up, quando ele aparece, a crowd of people came to see him. uma multidão de pessoas veio para ver Jesus. Você vai, fica para lá. Stand up.
Vocês aqui, levanta aqui, vocês. Vem, levanta. A crowd of people came to see Uma Jesus. multidão de pessoas foi lá ver Jesus. Come on, Vem, todo mundo vem para ver Jesus. come see Jesus. Venham ver Jesus. Jesus is coming. Take your selfies. Take your selfies with Jesus. Jesus vem para a cidade. Vamos lá. Get your autograph. Pega o autógrafo de Jesus aí, gente. Vamos lá. Try to touch him. Tenta tocar nele. Pegar na roupa dele. Thank you. Obrigado. Now let's go over here for just a moment to Zacchaeus. Vai lá para frente. Last night I told you E na última noite, eu falei para vocês ontem that the top two needs of any human being alive que as duas maiores necessidades de qualquer ser humano vivo are to be fully known and fully loved. é de ser totalmente conhecido, totalmente amado. And deep down in Zacchaeus E bem profundo no interior de Zaqueu, was a desire, havia um desejo, was a longing, havia um anseio, was a hunger havia uma fome for something different in his life. por algo diferente na sua vida. But he's so rich, I thought he had everything. Mas ele era tão rico, pensava que ele tinha tudo. Não, Broken, quebrado, hurting, machucado, desperate. desesperado. Will somebody see me? Será que alguém me vê? Does anybody know me? Será que alguém me conhece? Does anybody love me? Será que alguém me ama? I'm hurting. Estou machucado, I'm broken. estou quebrado. But I keep hearing about this man. Mas eu continuo ouvindo sobre esse homem. I keep hearing about this man that loves different. Eu fico ouvindo desse homem que ama de uma forma diferente. I keep hearing about this man that's performing these Eu miracles. fico ouvindo desse homem que está fazendo milagres. He's coming to our town. Ele está vindo para a nossa cidade. I need to see him. Eu preciso ver ele. I need to see him. Eu preciso ver ele. So Zacchaeus began to head into town. Então, Zaqueu começa a entrar na cidade. But we have another problem. Mas aí a gente tem um outro problema. There's something else we know about Zacchaeus. Tem outra coisa que a gente sabe sobre Zaqueus. Zacchaeus was short. Zaqueus era um homem pequenininho. And the crowd was surrounding Jesus. E a multidão estava cercando Jesus. And there's Jesus at the back. E está lá Jesus, lá atrás. And Zacchaeus can't see him. E o Zaqueu, ele não consegue ver And he Jesus. just wanted to see Jesus. E ele quer ver Jesus. But Zacchaeus was smart. Mas Zaqueu era bem esperto. Zacchaeus was smart. Zaqueu era muito esperto. He was good with money. Ele era bom de escalar. And he was smart. E ele era esperto. And he saw a tree. E ele viu uma árvore. Oliveira? His last name was Oliveira, like Oliver Tree. Wow. Climb up on his back. Então, escala aí essa árvore. He climbed up in the tree E aí ele escala aquela árvore. so he could see Jesus. Então agora ele consegue ver Jesus. Ele está comigo, Jesus. Can I have dinner with me, você? But listen to what happened. Então, ouça o que aconteceu. Everyone watch this. Todo mundo aqui preste atenção no que está acontecendo. Boys and girls and all adults, listen to me. Meninos e meninas e todos os adultos aqui prestem atenção. The first miracle of the story takes place right here. O primeiro milagre da história acontece aqui, agora. When Jesus looks at Zacchaeus, Quando Jesus olha lá para o Zaqueu, having never met him before, sem nunca ter conhecido ele, having never seen him before, sem nunca tê-lo visto antes, he looked at Zacchaeus ele olha para o Zaqueu and he called him by his name. e chama ele pelo seu nome. Zacchaeus, Zaqueu. Zacchaeus, Zacchaeus.
Come here. You all sit. Zacchaeus, come down. E aí o Zaqueu desce. This is what he was saying to Zacchaeus. E é isso que ele estava dizendo para o Zaqueu. Zacchaeus, Zaqueu, I see you. eu vejo você. I know you. Eu conheço você. I love you. Eu te amo. I have a plan for you. Eu tenho um plano para você. In this behavior, E nesse seu comportamento, this sin, o pecado, this stealing, o roubo, this shame, a vergonha, this loneliness, estar solitário, sozinho, this is not who you are. isso não é quem você é. I created you. Eu creio em você. And I have a Eu plan. criei você. I'm going to your Para house. você. I'm going to your house. Eu vou para a sua casa. The crowd was not happy. E a multidão não estava feliz. A multidão não estava feliz. Você é louco, não compensa. You know what this crowd reminds me of? Você é louco, não compensa. Você não compreende. You know what this crowd reminds me of? Você... We've lost. You know what they remind me of? Você sabe quem eles me lembram? This one might hurt. Talvez isso possa machucar aí você. They remind me of the church at times. Isso me lembra a igreja dos tempos. Religious. Igreja religiosa. How could you be with that sinner? Como é que você pode se juntar a esse pecador? Don't you know what he's done to us? Você não sabe o que ele fez para nós? Don't you know he's stolen from us? Você não sabe que ele nos roubou? Why are you going to his house? Por que você vai para a casa dele? Why not my house? Por que não para a minha casa? Why his house? Por que a casa dele? Simple. Simples. Jesus came Jesus veio to seek and to save the lost. para procurar e salvar os perdidos. And as a church, E como igreja, we have to get back to our identity. nós precisamos voltar para a nossa identidade. We have to know who we are. Nós precisamos saber quem nós somos. We have to know that we are called, Nós precisamos saber ao que o Senhor nos chamou. so that when someone enters this room E então, quando alguém entrar por aquela porta, nesse that's salão, lost and broken and hurting, perdido, machucado, we can be Jesus to them. nós podemos ser Jesus para eles. We can be Jesus to them. Nós podemos ser Jesus para ele. So Jesus goes to his house, Então, Jesus vai lá para a casa dele and something amazing happens. e algo incrível acontece. Zacchaeus is overwhelmed. Zaqueu, ele fica totalmente maravilhado. He's overwhelmed with love. He's overwhelmed with Ele love. fica maravilhado com o amor de Jesus. He feels the presence of Jesus. Ele sente a presença de Jesus. And in that moment, E naquele momento, Zacchaeus realizes who he is. Zaqueu se dá conta de quem ele verdadeiramente era. And he said, if I've stolen from you, E então ele fala, se eu roubei de alguém aqui, I'll give you back everything I took. eu vou devolver tudo aquilo que eu retive. And he could have stopped there, E ele não parou aí. but that wasn't his purpose. Ele poderia ter parado aí, mas isso não era o seu propósito. That wasn't his calling. Não era o seu chamado. He didn't just get back what he took. Ele não somente devolveu aquilo que ele havia tomado, roubado, He gave back 4 times more than he stole. ele deu ainda 4 vezes mais aquilo que ele tinha roubado das pessoas. And in that moment, E naquele momento, Zacchaeus Zaqueu, went from thief ele saiu da posição de ladrão to giver. para
alguém generoso, doador. He's the house you go to now E essa é a casa que nós vamos agora. when you need help, Quando você precisar de ajuda, when you need money. quando você precisar de dinheiro. He's the one you know will support you. Ele é aquele que você sabe que vai te dar suporte e ajudar. And once we realize who we are, E quando nós nos damos conta de quem when verdadeiramente somos, Jesus reminds you who you are, quando Jesus te lembra de quem você é, He lets you know you have purpose. ele deixa você descobrir que você tem um propósito. You're seen, O seu pecado, you're known, you're loved, você é conhecido, você é amado and you have e purpose. você tem propósito. And now Zacchaeus is living in his purpose. E agora Zaqueu estava vivendo no seu propósito. And now everybody wants to be with E Zacchaeus. agora todo mundo queria estar com Zaqueu. Come on. Yeah. Dá um aplauso aí aos nossos atores. Muito obrigado. Valeu, Jesus. You can sit down. You can sit down. Vocês podem sentar agora. Sit. Stand here. Fica aqui na frente, por favor. Vai ali na frente, por gentileza. Jesus. It's okay? And it's okay. Come on. Before Zacchaeus met Jesus, Antes de Zaqueu encontrar Jesus, these were the lies of the enemy over his life. essas eram as mentiras que estavam na vida de Zaqueu. This was the identity that he was walking in. Essa era a identidade que Zaqueu caminhava. Depression, Depressão, loneliness, sozinho, corruption, corrupto, deceiver, enganador, rejection, rejeitado, sinner. pecador. Can you relate to any of these? Você consegue relacionar com essas palavras aqui? I can. Eu consigo. I felt these things before. Eu senti essas coisas antes. And Satan is such a liar. E Satanás, ele é um grande mentiroso. He wants to shake your identity. Ele quer sacudir a tua identidade. He wants you to crumble under the weight of these labels. Ele quer que você fique mancando, né, nesses títulos, nesses... He wants to take you out of your purpose because of your sin. Ele quer tirar você do propósito por causa dos seus pecados. He doesn't want you to be successful. Ele não quer que você seja bem-sucedido. He doesn't want you to take the gospel to this Ele community. não quer que você leve o evangelho a essa comunidade aqui. So he lies to you over and Então over. ele mente para você vez após vez. And he holds your past sins against you over and over. E ele espera que você fique nesses pecados vez após vez. And if we allow him to speak E se a gente permite que ele fale, and we don't hear from Jesus, e a gente não ouvir de Jesus, then we walk around então a gente vai caminhar ao redor. like Zacchaeus, Somos Zaqueu, lost, perdido, confused, confuso, lonely, sozinho, just like so many in this community. tanto quanto muitos da nossa comunidade. Can I bring some crazy theology? Eu posso trazer aqui um pouquinho de uma teologia meio louca, doida? Pastor, I'm just a children's pastor. Pastor, eu sou só um pastor de crianças. But I don't believe that Jesus changed Zacchaeus. Mas eu não acredito que Jesus mudou Zaqueu.
I believe he just reminded him who he always was. Eu somente creio que ele somente lembrou, fez ele se lembrar de quem ele sempre foi. He reminded him who he was always created to be. Ele somente lembrou, Jesus somente lembrou quem Zaqueu foi criado para ser. I did something. Eu fiz algo. The Holy Spirit nudged me before I preached this sermon. I believe it was the second time I was teaching this. E o Espírito Santo me fez olhar algo, porque essa já é a segunda vez que eu faço esse sermão. And I had this idea to look up the meaning of the name Eu Zacchaeus. tinha essa ideia de pesquisar qual era o significado do nome de Zaqueu. And it blew my mind. E fez a minha mente explodir. Do you know what Zacchaeus means? Você sabe o que significa o nome Zaqueu? Pure, puro, innocent, Inocente, righteous, justo, not sinner. não pecador. When Jesus comes, Quando Jesus vem para ele, seguro. do this thing. When Jesus comes, Quando Jesus vem, he reminds us who we are. ele lembra a gente de quem nós verdadeiramente somos. Let's go. Solta, solta. Hold it up. When Jesus comes, which one is this? Rejection? Rejection. We are no longer rejected. A gente já não é mais rejeitado. Gone. Acabou. When Jesus comes, Quando Jesus vem, and he reminds us who we are, e ele lembra de quem nós somos discípulos. we are not deceivers. Nós não somos enganadores mais. It's gone. When Jesus E comes, quando Jesus vem, no more corruption. não somos mais corruptos. No more shame. Não tem mais solidão. Gone. Depression. No more depression. Não existe mais depressão. I burned a little slower than normal. Ele demorou um pouco para queimar do normal. Normally it's poof. Geralmente é rápido. Thank you, Jesus. I didn't burn your church down. I didn't burn your church down. Eu não queimei essa igreja. Graças a Deus. Can you bow your head and close your eye? Actually, can you stand across Você pode the se colocar de pé, por gentileza? Can I ask for anyone under the age of 18? Será que tem alguém aqui abaixo da idade de 18 anos? Anyone under the age of 18, come down here. Todo mundo que tem menos de 18 anos vem aqui na frente. Can the tall ones stand at the back and let the little kids in the front? Spread out, spread out, spread out. Vai, espalha. Vem aí, Pessoal, make sure the little ones get to be in the front. Eu quero os menores, os pequenininhos aqui na frente. E aí os outros atrás. Os menores aqui na frente. Os pequenininhos na frente. Everyone under the age of 18. Todo mundo que é abaixo de 18 anos, corre pra cá, vai, rápido. Look at me. Turn around and look at me. Olha pra mim, criançada, olha pra cá. Olha pra mim, vai, criançada. Silêncio. Look at me. Olha pra mim. Olha pra mim. Look at me. Olha pra mim. Look at me. Olha pra mim. Look at me. Look at me. Olha pra ele. Eu tô traduzindo para olha pra mim. God sees you. Deus vê você. God knows you. Deus te conhece. God knows your name. Deus conhece teu nome. And he loves you. E Ele ama você. God sees you. Deus vê você.
He knows you. Ele te conhece. He loves you. E ele vê você. He has a plan for you. Ele tem um plano para você. There's a purpose for your life. Ele tem um propósito na sua vida. He wants to use you Ele quer usar vocês to lead your friends to Jesus. para liderar os seus amigos a Jesus. He wants to use you Ele quer usar você to bring revival to Brazil. para trazer o avivamento para o Brasil. But you have to know who you are. Mas você precisa saber quem você é. You have to know who you are. Você precisa saber quem você é. And the only way we know who we are, A única forma que você descobre quem você é, the only way you can truly know who you are, a única forma de você descobrir quem você verdadeiramente é, is to be in the presence of God. é permanecer na presença de Deus. You're not going to know who you are by watching TikTok videos. Você não vai descobrir quem você é assistindo TikTok, vídeo de TikTok. You're not going to know who you are by all those other things in the world. Você não vai descobrir quem você é por todas essas outras coisas que o mundo tem. And God has called you to be set apart. Deus te chamou e te apartou. God has called you to be a generation that's different. Deus chamou para você ser uma geração que é diferente. And there's a church behind you E existe uma igreja que está bem atrás de você, that believes in you. que acredita em você. They're praying for you. Eles estão orando por você. They want you to walk in your purpose. Eles querem que vocês caminhem no propósito. They want you to walk in your calling. Eles querem que vocês caminhem no seu chamado. Identity from Jesus Identidade para Jesus comes in His presence vem na presença dele and in His word. e na presença e na palavra dele. Worship, Adoração Bible. e Bíblia. Worship, Adoração Bible. e Bíblia. Worship, Louvor Bible. e Bíblia. If I was doing a jiu-jitsu match and I had this guy Se eu estivesse fazendo uma partida, uma competição de jiu-jitsu com esse and he was fighting Isaac, come here, se Isaac. estivessem lutando contra o Isaac, Come here. If these two were going to fight in a match se eles fossem lutar numa competição, and I was in charge of taking care of them, e eu estivesse encarregado de cuidar deles, look at me, olha para mim, olha para mim. if Se I gave him eu desse para ele water every day, água todo dia, food every day, comida todo dia, helped him work out every day, a academia todo dia, trained him every day, eu treinasse ele todo dia, day after day we train, e dia após dia eu treinasse, we eat, we get stronger, e ele come, fica mais forte, stronger and stronger and stronger. forte, mais forte, mais forte. But this one, Mas esse aqui, I don't give him any water, eu não dou água para ele, no food, não dou comida, no working out, não dou academia, no training, não tem treinamento. and I starve him. I starve him. E aí eu mato ele de fome. Who's going to win this fight? Quem que vai ganhar essa luta aqui? Point to the one who's going to win. Aponta para aquele que vai ser o vencedor da luta. Yeah? Why? Por quê? Because we fed him Porque a gente alimentou ele and we starved him. e a gente matou esse cara de fome. But look at me. Então, olha para mim agora. This is like the flesh and the spirit. Isso aqui é como a carne e o espírito. We have a flesh, Nós temos uma carne, a desire um desejo to do wrong sometimes. de fazer coisas erradas algumas vezes. And if this is our flesh, E se essa é a nossa carne, and all we do is feed our e flesh, tudo que a gente faz é alimentar a nossa carne, more videos we shouldn't watch, mais vídeos que a gente não deveria assistir, music we shouldn't listen que to, a gente não deveria assistir,
We allow the enemy to keep speaking into our lives. A gente permite que o inimigo continue falando na nossa vida. And this is our spirit. E esse é o nosso espírito. And we don't read the Bible. Aí a gente não lê a Bíblia, And we don't pray on our own. a gente não ora sozinho, And we don't worship. a gente não adora. We starve our spirit. Então a gente mata o nosso espírito de fome. And then when the battle comes, E aí quando a batalha vem, we wonder why we lose. a gente... Sorry? We wonder why we E lose. aí a gente se dá conta por que a gente perde a batalha. We wonder why the church is walking around with depression. Aí a gente entende por que a igreja está passando por essa opressão. You have to feed your spirit more than your flesh. Você precisa alimentar mais o seu espírito que a sua carne. Starve your flesh. Mata a tua carne de fome. Don't give it what it wants. Não dê a carne o que ela quer. Feed your spirit Alimente o teu espírito with God's word, com a palavra de Deus, with His presence. com a presença dele. More worship Mais louvor than anything else. do que qualquer outra coisa. And when we do that, E quando a gente tem isso, and the enemy comes and lies e aí vem o inimigo com as suas mentiras, and tries to tell you you're not good enough, ele tenta falar para você que você não é bom o suficiente, his lie will not last. a sua mentira não vai durar muito, Because you're going to know porque você saberá what the Bible o says. que a Bíblia diz. I am good enough Eu sou bom o suficiente, because I'm a child of God porque eu sou filho de Deus. and I'm called according to His purpose. E eu sou chamado para o seu propósito. So this is the task before you. Então, essa é a tarefa que você deve fazer antes. É a tarefa diante de vocês. If you want to know who you are Se vocês querem saber quem vocês são and be called according to your purpose, e saber que vocês são chamados pelo propósito, de acordo com o seu propósito, look at me. olhe para mim. No one here can do it for you. Ninguém aqui vai poder fazer isso por você. No pastor can do it for you. Nenhum pastor pode fazer isso por você. I can't do it for you. Eu não posso fazer por você. It's up to you. É sobre você.